Oi, meus amores! Aqui é a Fabi Fashion Mix pelo mundo, sou brasileira, moro na Áustria. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a dupla cultura, um mix da criação de dois países. Então, vem comigo! Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, eu te convido com muito carinho, fiquem aqui com a gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês não perderem mais nenhum vídeo e também deixem o seu like, meus amores, deixem o seu gostei. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês, eu quero contar para vocês pontos a favor da Áustria e pontos a favor do Brasil. Então, muitos de vocês que já me acompanham mais tempo aqui, vocês sabem que eu sempre trago os pontos positivos e os negativos do país Áustria. E hoje eu quero falar para vocês sobre um mix de cultura. Como que a gente faz, como que a gente lida com essa situação, principalmente com as crianças. Nós temos duas crianças, Arthurzinho tem 11 aninhos e a nossa Annabelle tem 5 aninhos. A gente sempre procura manter as nossas raízes dentro de casa, a gente sempre procura trazer os pontos positivos dos dois lugares para mostrar para os nossos filhos aquilo que realmente é relevante, aquilo que é bom. Então a gente sempre precisa resgatar os pontos positivos dos dois mundos e trazer para dentro de casa. Fábio, mas como assim? Sim, meus amores, porque tem coisas que a gente traz de berço, que é da nossa genética, por nós sermos brasileiros, e existem situações que os nossos filhos vivem aqui na Áustria, que realmente são pontos muito positivos que o país Áustria nos oferece. Então eu vou dar vários exemplos aqui para vocês. Os brasileiros, nós somos amorosos, isso já vem do nosso DNA. Nós somos pessoas muito de se doar e isso passa de geração em geração. Nós somos muito cuidadosos com os nossos filhos, nós protegemos eles, nós se doamos a eles. Nós temos um afeto familiar muito quente, muito bonito e muito diferente do que os austríacos. Falando especificamente do país Áustria, que no geral é na Europa inteira. Então assim, essa nossa genética, esse nosso jeito amoroso que está no nosso DNA, que está no sangue brasileiro, é muito bonito. E isso a gente sempre traz para dentro da nossa casa, morando aqui na Áustria. Nós sempre passamos para os nossos filhos, eu quanto o Marcos, para o Arthur, para a Annabelle, a gente sempre manter, sabe, aquele amor, o abraço, aquele senso familiar de falar com a vovó no Brasil, de comemorar o aniversário da vovó mesmo virtualmente. A gente liga, a gente faz videochamada, aquele ciclo familiar, aquele senso familiar que a gente passa de geração em geração é muito diferente do que aqui na Áustria os austríacos vivem. Eles aqui são diferentes, eles são mais frios, eles são mais reservados. Eles parecem assim que tem até uma certa dificuldade de liberar o perdão, porque também em todas as famílias existem os seus problemas. Mas assim, chegou o Natal, pode ter uma confusão na família, mas mesmo assim, geralmente a família está reunida, a família está junta. E isso é muito diferente do que aqui. Se eles têm um problema dentro da família, é difícil eles se reunir e dizer assim, ai, vamos deixar por isso, vamos tentar manter a paz. Eles são muito de levar tudo no pé da letra, eles são muito certos, muito corretos, e isso afeta muito o lado emocional. Então eu vejo que eles têm até uma certa dificuldade na hora de liberar o perdão, na hora de pensar assim, não, é meu irmão, eu vou perdoar, é minha irmã, é meu tio, é minha tia, né, gente? Vamos tentar manter aquele senso familiar, aquela coisa gostosa, que é muito linda. Eu vejo que o Arthur e a Annabelle, eles sentem muita falta do vovô, da vovó, das priminhas, dos priminhos, das tias, de dizer assim, esse final de semana eu vou lá na casa da minha tia, vou passar férias na casa da minha vovó. É muito difícil isso. Por quê? Porque a gente mora muito distante do Brasil e eu vejo que os austríacos, eles têm isso, né? Eles teriam essa oportunidade de ter muito mais esse senso familiar. Eles são muito mais individualistas, eles são muito mais de ficar cada um no seu cantinho.
Então é uma diferença muito grande quando você olha para aquele lado amoroso brasileiro e para o lado amoroso dos austríacos. Os austríacos, eles se amam também, mas é um jeito diferente, é um jeito muito diferente do nosso. E isso eu vejo que no Brasil é melhor do que aqui na Áustria. Esse senso familiar no Brasil, ele é maravilhoso, e aqui na Áustria ele é muito diferente, ele é muito mais frio, ele é muito mais distante, e isso já vem de geração em geração, isso já vem desde as criancinhas. As nossas crianças brasileiras, elas chegam aqui na Áustria, elas são beijoqueiras, elas abraçam, e isso incomoda muitas vezes as criancinhas austríacas. Aconteceu comigo, aconteceu com a gente. O nosso Arthur, ele ia no jardim e ele pegava as criancinhas e ele abraçava e ele beijava, e um certo dia eu tive que ir lá porque a professora me chamou e disse para mim conversar com ele em casa. Ela foi inclusive muito querida, ela me explicou, ela foi, né, uma pessoa bem centrada, mas eu achei assim, algo assim, meu Deus, não sei se isso aconteceria no Brasil, porque ela me disse assim, o Arthur abraça as crianças e se incomoda, o Arthur beija as crianças, eles não gostam. Então assim, por quê? Porque o Arthur foi criado assim. Porque o Arthur foi criado em casa, comigo e com o Marcos, de dar abraço, de dar beijo. A gente tem esse calor dentro de nós que é diferente do que os europeus, do que os austríacos. Então, esse senso familiar, esse calor humano, esse amor que nós carregamos está dentro do nosso DNA. E essa genética e esse laço afetivo a gente passa para as nossas crianças aqui na Áustria. Mesmo distante do Brasil, eu sempre procuro trazer isso todos os dias dentro da nossa casa. Então, criar a criança com uma dupla cultura é um desafio também, porque a gente precisa sempre resgatar os pontos positivos dos dois mundos, dos dois países. Sabe, eu quero que o Arthur tenha uma relação muito forte familiar com a minha família, mesmo distante, mesmo indo para o Brasil uma vez no ano. Eu procuro sempre fazer videochamadas para ele conversar com as minhas irmãs, para ele conversar com as tias, para ele conversar com as priminhas, para ele ter esse senso familiar, para ele realmente crescer sabendo que ele é muito importante para a família, que ele também tenha um amor pelas primas, mesmo distante, mesmo estando longe do Brasil. Esse é um dos pontos que eu quero ressaltar aqui para vocês. A gente sempre procura ir para o Brasil uma vez no ano, justamente para as crianças terem um contato físico com o vovô e com a vovó de ambos os lados, né? Quanto o lado familiar do meu esposo, como também da minha família. A gente sempre se divide, a gente passa uma semana numa cidade e uma semana na outra cidade, para eles ter realmente um contato físico. Eles são muito paparicados quando eles chegam no Brasil, justamente porque eles estão longe e também porque a gente é assim. Nós temos isso dentro de nós, nós temos esse amor, essa doação, esse negócio de eu amo de verdade. E isso a gente realmente sempre passa para as nossas crianças, e eu não quero que eles percam isso, mesmo vivendo distante do Brasil. E outro ponto que eu quero contar para vocês, que é a favor da Áustria e não a favor do Brasil, é justamente a segurança. Criar eles aqui é mais fácil olhando para esse lado da segurança, porque aqui eles têm uma certa regalia. Quando você olha para o lado da segurança, as crianças aqui, elas não precisam ter, sabe, aquele medo de andar sozinho na rua, mesmo na adolescência, né, quando eles começam de sair mais à noite. Então a Áustria é um país pequeno, e aqui os jovens, eles também são mais controlados, dirigindo. Na hora que eles vão para uma festança, eles deixam o carro parado ali, porque eles sabem que aqui na Áustria não tem conversa, eles são muito controlados, eles perdem a carteira mesmo, não tem conversa. Então assim, é muito na lei, as leis são muito severas, é muito no pé da letra que tem que ser levado as coisas. Então existem esses dois lados que, assim, gente, um lado eles se sentem um pouco mais presos do que no Brasil. No Brasil, os jovens, as crianças, eles se sentem mais livres, mais à vontade. E isso tem consequências e também traz coisas boas. Porque assim,
A liberdade, se ela não é usada de forma certa, ela traz consequências, porque daí muitas pessoas realmente se aproveitam da situação. Existem muitos jovens que bebem e ali acontecem muitos acidentes, coisas que poderiam ser evitadas, né? Não que aqui na Áustria não aconteça coisas erradas. Aqui a gente não vive dentro de uma bolha, o país não é perfeito. Mas ainda, quando você olha para o lado da segurança, quando você olha para o lado das leis, como as coisas funcionam aqui, há uma diferença muito grande. A gente sempre procura trazer os pontos positivos dos dois mundos para dentro de casa, mostrar para o Arthur e para a Anabelle o que é bom e o que não é bom. Como é maravilhoso quando a gente chega no Brasil, a gente sente aquele calor, aquele carinho, as pessoas são mais abertas. Isso é muito diferente do que aqui. As pessoas aqui elas são muito mais fechadas, as pessoas aqui elas são muito mais reservadas, as pessoas aqui elas são muito mais também, sabe aquele olhar brabo de não tolerar muita coisa com as crianças? Aqui você sente isso muito mais do que no Brasil. Eles não têm aquela coisa assim, sabe? É tudo muito certinho. E isso traz positividade como negatividade também. O lado bom é que a criança, ela aprende a respeitar muito o espaço da outra pessoa. Ela respeita muito aquela coisa de, eu não posso fazer muito barulho, não vão gostar, tô falando muito alto, o vizinho vai se incomodar, eu não posso colocar música muito alta, aqui acaba o meu limite, sabe aquela coisa de tem que fazer o certinho? E por outro lado, você se sente um pouco dentro de uma gaiola, sabe? Um pouco pressionado, um pouco assim, às vezes um pouco exagerado. Vocês entendem, meus amores? Então, o Arthur, ele já consegue sentir essa diferença muito grande quando ele chega no Brasil e quando a gente chega de volta aqui na Áustria. Ele sempre fala, mama, olha, isso é melhor no Brasil, isso é pior no Brasil. Um outro exemplo que ele me falou, mãe, olha só, aconteceu que a Anabelle foi pro Brasil, agora a saída pro Brasil, e ela perdeu o coelho dela. O coelho é um urso que ela sempre dormia à noite, e esse coelho, inclusive, já viajou várias vezes pro Brasil, e ela acabou perdendo ele no aeroporto em São Paulo. Ela deixou ele num banco e a gente entrou numa lanchonete, e quando a gente voltou já não tava mais aquele banco. Alguém pegou e levou embora. E aconteceu que o meu cunhado, ele estava no aeroporto e ele esqueceu a sacola cheio de documentos, e ele estava no portão de embarque já, dentro do aeroporto, num outro lugar, e ele lembrou da sacola, ele conseguiu voltar e a sacola estava lá guardada, gente. Ninguém levou embora. A sacola estava lá, ele conseguiu recuperar tudo o que estava dentro. E aí o Arthur me fez assim uma pequena reflexão. Ele falou, mãe, olha só, nós perdemos o ursinho da Anabelle no Brasil, foi em questão de meia hora, alguém pegou, não deixou ali, não pensou, nossa, é de uma criança, ela perdeu. E o tio Marcelo perdeu a sacola no aeroporto e depois de quase uma hora ele conseguiu recuperar tudo e tava tudo dentro, mãe. E isso é muito diferente do Brasil e da Europa. O Arthur já consegue sentir essa diferença da honestidade. A honestidade dos austríacos, ela é brilhante. Eu já falei isso pra vocês em outros vídeos. Eles são muito certos. Aqui, se você perde uma coisa, olha, 90% você recupera, porque se alguém encontrar na rua, se um austríaco encontrar, eles pegam, eles ajuntam, eles colocam no lugar onde está mais visível, e isso é em tudo. Então, esse lado eu acho incrível, como eles educam as crianças, como eles vão pelo certo, e isso já despertou dentro do meu filho. Então, o Arthur hoje tem 11 anos e ele já consegue sentir isso. Ele falou, mãe, olha só o que aconteceu com a gente e olha só o que aconteceu com o tio Marcelo. Eu achei isso muito incrível, que aqui ele conseguiu recuperar a sacola. Claro que pode acontecer de você também não recuperar, pode acontecer, mas a chance é bem menor, porque eles são muito corretos, eles não levam nada daquilo que não é deles. Se você que está me assistindo mora aqui na Áustria ou já veio turistar para cá, escreva aqui nos comentários se realmente não é lindo demais a honestidade deles. É brilhante, é linda da maneira que eles são muito corretos, eles são muito de respeitar o espaço da outra pessoa e eles são muito de querer também que você respeite. E por isso também que muitas vezes a gente chega numa lanchonete com as nossas crianças e as nossas crianças já têm aquele negócio de temperamento, já falam muito mais alto, já são mais barulhentas.
E às vezes eles olham assim com aquele olhar mais, não gosto, não é legal, eu quero meu silêncio, aqui na Europa é assim, aqui na Áustria não é Brasil, sabe aquela coisa? Você sente isso muito. Mas por quê? Porque as nossas crianças, elas são mais abertas, elas são beijoqueiras, elas são, né, elas falam, elas riem mais alto, elas são mais extrovertidas, e isso eles sentem e isso eles vê de longe, que a gente é estrangeiro. E eu acho assim, meus amores, a nossa essência e as nossas raízes a gente deve levar junto e passar de geração em geração, porque é muito bonito esse nosso jeito cativante de ser, mas também eu preciso ressaltar para vocês que é muito bonito a honestidade do austríaco. Então a gente sempre procura trazer para dentro da nossa casa, para a vida do meu filho, para a vida da minha filha, os pontos positivos dos dois lugares e mostrar para eles a realidade da vida. Então eu sei que muitas pessoas, quando elas vêm para a Áustria, famílias que chegam aqui, elas se deparam com essa realidade da Áustria e é um choque. É um choque cultural, é um choque de realidade. As coisas são muito diferentes aqui do que no Brasil. As pessoas são muito diferentes. Eu sempre digo assim, o país em paisagens, as coisas, o sistema público, o sistema financeiro do país, a saúde, a educação é top, é maravilhosa. O Arthur vai em uma escola pública aqui. No Brasil, infelizmente, nas grandes cidades, as pessoas precisam, né? Quem tem condição vai colocar o filho numa escola privada, vai pagar uma escola para ter uma qualidade melhor, para ter uma segurança melhor. E isso é algo que hoje para nós é um ponto muito forte para mim e para o meu esposo, quando a gente olha para o Brasil. Muitas pessoas sempre me pedem, Fábio, mas vocês pensam em ficar para o resto da vida na Áustria? No momento, hoje, a gente está aqui, a gente já mora anos aqui, a gente se sente bem aqui, a gente sente saudade de casa, a gente ama o Brasil, será para sempre o nosso país, é de lá que eu vim, é para lá que eu irei. Se assim Deus quiser. Eu nunca venho aqui para falar mal do Brasil. Eu nunca venho aqui para falar mal da Áustria. Eu sempre trago os pontos positivos e os negativos de uma forma leve, que vocês entendam. Então, assim, o ponto positivo da Áustria, sem sombra de dúvida, é a segurança do país, é como as coisas funcionam por aqui, as escolas daqui, o método de ensino aqui, sim, é severo, mas ele traz muita coisa boa para os nossos filhos. E por isso que a gente sempre tem que trazer também para dentro da nossa casa as nossas raízes, as nossas emoções, o nosso senso familiar que a gente já tem de casa, aquela base que os meus pais passaram para mim, eu passo hoje para o Arthur. Sabe? Dar valor, respeitar, ser honesto, fazer as coisas certas, procurar sempre ser feliz todos os dias, agradecer, se contentar com aquilo que a gente tem. Então existe uma diferença muito forte na relação entre as famílias e a gente sempre procura trazer os pontos positivos de ambos os lados, quanto do Brasil quanto da Áustria, para dentro da nossa casa. A gente sempre procura passar para os nossos filhos, realmente mostrar para eles a realidade, mostrar para eles aquilo que importa, aquilo que realmente a gente precisa levar para a vida, aquilo que vai fazer a diferença nos nossos dias, sabe? Ter uma comunhão com Deus, ter um afeto familiar, isso faz muita diferença nos nossos dias, porque assim, pode estar acontecendo mil coisas ao redor da gente, mas se você sabe que você tem família, você sabe que você pertence àquela família, você sabe que você não está sozinha no mundo, você sabe que você pode contar com a sua família. Fábio, a minha família é humilde, eles não têm como me ajudar financeiramente, mas eles têm como te ajudar psicologicamente, e isso conta muito para você se levantar, para você ter forças, para você guerrear. Gente, eu falo isso por experiência própria. Eu vim para cá, eu não tinha condição financeira de conseguir comprar muita coisa para mim quando eu cheguei aqui, mas eu tinha uma família que estava lá no Brasil e que me apoiavam e diziam assim, Fábio, você vai conseguir, vai dar certo. A minha mãe orava por mim, o meu pai orava por mim, eles torciam por mim. Quando eu ligava para eles, eles vibravam comigo em cada conquista. Quando eu ligava para casa, eles me passavam força, e isso
refletia muito aqui na Áustria nos meus dias, porque eu sabia que eu tinha uma família que eu podia contar todos os dias. Então essa é a realidade dos fatos que a gente vive dia a dia, e eu quis contar isso pra vocês, eu quis compartilhar isso com vocês, e eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Eu gostaria muito que vocês interagissem comigo. Escrevam aqui nos comentários se você que tá me assistindo, vocês moram aqui na Áustria, ou vocês que moram no Brasil, que têm contato com pessoas de outras nações, ou se vocês já vieram pra cá. Me escrevam aquilo que vocês sentiram, aquilo que vocês acham. E também me sigam na plataforma do Instagram. Lá eu compartilho muitos looks do dia e muitas lindas paisagens com vocês. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!